Meus queridos irmãos, muito boa tarde. É sempre com muita gratidão por causa da Tribuna Espírita, pelos nossos encontros, nós podemos trazer alguns pontos de reflexão para que nós possamos fazer a nossa caminhada espiritual com mais segurança, né? Nos conhecendo melhor, sabendo que nós somos, certamente nós vamos ter sucesso. E hoje, com mais satisfação, que eu já subi um degrau aqui, começando a melhorar. Agora que eu subi ali, eu digo, opa, esses caminhões tem sim. Pois, quando nós fazemos algum assunto assim, sempre nós nos baseamos no Pentateuco Espírita, onde nós estudamos, buscamos nossos recursos, e as obras auxiliares, né? Aqueles irmãos espirituais que nos trazem tantas lições. E mais baseado no Evangelho de Cristo, os seus exemplos, é o que nos fortalece mais ainda. E hoje nós estamos trazendo aqui para uma reflexão sobre a fé. A palavrinha com duas letrinhas, mas ela tem uma grande representatividade. Do ponto de vista da fé, ela é a crença, quando ela é religiosa, né? Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Claro que a gente vai conversando sobre isso e vai verificar dentro de si, né, o que é que nós temos a respeito, como é que nós conhecemos, o que é que ela fortalece dentro de nós. Então, como diz a fé religiosa, é acreditar nos dogmas particulares de cada religião. Isso aí é uma fé religiosa. Então, muitas vezes a gente vê por aí o pessoal fazendo uma caminhada pela fé. Alguns entram nos locais para dar uma demonstração de fé, e outros fazem uma procissão para fazer uma demonstração de fé, e assim é sempre dando essas denominações. E nós fomos criados dessa forma. Nós passamos, desde criança, a gente vai aprendendo, né? Essas coisinhas, esses dogmas, e naquilo que a gente tinha que acreditar. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A doutrina do Espírito nos traz até que ela tem que ser raciocinada. E aí nós vamos comentar a respeito. A fé cega, quando ela não examina nada, aceita sem controle o falso como o verdadeiro. E se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé é uma fé cega. Tem-se que acreditar, porque senão tu não faz parte daquele segmento religioso. Cegamente. Então nós passamos por algumas religiões, e nós somos na religião que tem isso. E faz parte, né, daqueles que congregam essas organizações, eles têm que acreditar naquilo ali. São determinados. E outro dia era interessante, nós estávamos fazendo um estudo da doutrina e de repente teve uma pessoa falando sobre Jesus, né? E como nós conhecemos ele de um Espírito que nos trouxe o exemplo de que nós poderemos crescer desde ser simples e ignorante até ser um Espírito superior, até um Espírito, porque é essa a nossa
nossa destinação. E daí a pessoa que estava junto conosco, ela era iniciante e falou exatamente de como foi a concepção de Jesus pelo Espírito Santo e Maria acreditava. Eles ficam assim, né? Como a gente já tem um pouquinho mais de diferente de pensamento, né? Naquele momento dá aquele impacto, aquele ímpeto. Como pode, né? Ter que acreditar nisso sem raciocinar que a ciência, ela mostra que isso é impossível, né? Mas o dogma, ele força a pessoa a ter que acreditar naquilo ali. E depois de um certo tempo de repetir aquele dogma, a pessoa vê, pô, isso é verdadeiro. E aí é difícil de mudar. Então a fé, ela é uma coisa que nós temos por dentro de nós mesmo, ela tem que ter o nosso sentido, a nossa definição do que é a fé e o nosso crédito que nós damos para a fé. Então, essa fé não pode ser imposta, como ela foi imposta nos tempos em que se segue. Lá no início dos tempos, para quando tinha um dogma lá de que a Terra era o centro do universo, do nosso universo, e conforme Copérnico, o Sol girava em torno da Terra. Daqui a pouco Galileu disse que não é o Sol, que ele é o centro da nossa galáxia, e a Terra gira em torno do Sol. Ou a ciência estava provando alguma coisa que não era antes. Mas como a região já tinha imposto esse dogma, Galileu, que não aceitou dizer que aquilo era mentira, que não era verdade, ele foi condenado a ficar preso na sua residência porque não aceitava, não mudava de opinião. Ele era um cientista e a religião queria coisas diferentes. Então forçava, a pessoa impunha a que tem que ter fé. É a mesma fé que tem alguém que arma o seu corpo todo com as bombas e entra no local para matar as pessoas, porque ele se explodindo, ele vai se encontrar com o Deus dele. Que coisa, né? Por que a fé leva a esse tipo de fanatismo? Isso acontece nos tempos de hoje ainda. Porque a evolução, ela vai se dar aos poucos, né? E o raciocínio ele vai se modificando com o passar do tempo. Ou então, quando nós temos um dogma de dizer que nós, quando morremos, nós vamos ficar lá deitadinho, esperando o juízo final. Coisa boa se fosse assim, né? Como que nós ia descansar? Porque quem morre descansa, né? Para acreditar nisso. Dependendo da dificuldade que levamos, olha, é complicado. Mas são formas de pensar em que nós estamos envolvidos por ela. Então, antigamente se construía templos e catedrais para que ali nós fôssemos demonstrar nossa fé. E ali os dogmas, os cerimoniais, todos tinham que ser seguidos, porque se não fizesse aquilo ali, nós não teríamos as bênçãos divinas, porque tinha um costume antigo que quando nós não praticássemos as nossas meditações ou as nossas rezas corretamente, haveriam cataclismos que causariam prejuízo. E isso foi se seguindo incorporado nas religiões como esses dogmas. E até quando as religiões impuseram, através das cruzadas, que as pessoas tinham que acreditar naqueles dogmas. É tão interessante isso, que quando o Martinho Lutero, que era um pároco germânico, e o vendedor mor
da igreja, ele passava lá com o seu cofrinho de madeira e ele vendia as indulgências no céu. Então ele dizia assim: vocês têm que ter fé, que quando esta moeda tocar no fundo e fazer um barulhinho, aquela alma que vocês pensaram, ela vai sair do purgatório para a salvação. Veja como foi interessante, né? A manipulação que era feita das mentes. Foi quando Martinho Lutero se revoltou e criou coisa diferente, né? Tanto que nós conhecemos hoje o protestantismo. Ele já tinha uma visão melhor por ser a reencarnação de Paulo de Tarso. Então, são coisas assim que a fé, se ela não for bem raciocinada, certamente ela vai causar problemas. Nós vamos ter alguma indefinição sobre ela. Mas a fé, como é que nós podemos definir através da nossa doutrina, do Evangelho? Diz que a fé é a confiança que se tem no cumprimento de alguma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e o meio de atingi-lo. De sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com certeza. Esta é a fé raciocinada, é a fé que a doutrina nos traz. Então, nós temos que confiar que as coisas vão acontecer, mas não simplesmente achar que vai acontecer. Raciocinar. Nós temos que ter dentro de nós, em primeiro lugar, o conhecimento de nós mesmos. Porque para alcançar um objetivo, se nós quisermos alcançar um objetivo, nós temos como chegar até lá. Mas ainda temos que raciocinar que nós temos que ter o merecimento para alcançar algo que nós queremos. Então, se nós realmente temos essa consciência, nós vamos buscar o caminho, raciocinar sobre as possibilidades de chegar. Não dar murro em ponta de faca, querendo alcançar aquilo que não é do nosso merecimento. Ela tem essa certeza, tanto que Gandhi, ele queria libertar a Índia do jugo inglês, e ele, com muita paz, com muita tranquilidade, sem uso de armas, ele enfrentou os ingleses e libertou a Índia, porque ele sabia qual era o caminho que ia alcançar. É pela paz, não pela espada, é pela humildade, não pelo orgulho, é pela certeza de que aquilo poderia ser alcançado da forma que ele estava progredindo. A fé verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e quer suprir a força pela violência. Então é um sentimento tão íntimo, tão próprio, é uma certeza tão grande que nós temos, que diante da dificuldade, diante daquilo que nos acontece, que nos tira a calma, que nos tira do caminho, nós ainda nos mantemos calmos porque nós vamos chegar. Da mesma forma como está, já conta no Evangelho de Jesus, quando tinha aquele
Os pescadores estavam naquele mar revolto e todos eles ficaram apavorados porque o barco ia virar e Jesus estava dormindo do lado deles. Todo mundo apavorado. Achavam que ia virar e Jesus calmamente dormindo. Daqui a pouco o povo entendeu: Senhor, o nosso barco vai virar porque tem muitas ondas muito grandes, porque tem muita ventania. São homens de pouca fé. Pediu para o mar se acalmar, o mar se acalmou. Claro que estas alegorias que eram contadas na Bíblia, eles nos revelam aquilo que nós temos que ter dentro de nós. Às vezes acontece na nossa vida algumas tempestades, alguns desesperos, algumas desgraças, e quando nós nos mantemos calmos, nós conseguimos vencer as dificuldades sem nos alterar. Mas quando nós nos desesperamos, nós desacreditamos, nós não temos a força de dizer: isso passa, tudo passa, como diz Chiquinho, né? E nós entramos em desespero e causamos prejuízo para nós mesmos. Muitas vezes tomamos atitudes que vão nos arrepender para o resto da vida. Então, tudo isso Jesus nos traz para que a gente possa se fortalecer naquilo que nós sabemos. Porque a fé, ela é muito ligada ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Quando eu quero conseguir alguma coisa, eu não posso ficar simplesmente fazendo as minhas preces, porque, meu Deus do céu, eu preciso conseguir isso, conseguir aquilo. Será que não vai? Eu não vou conseguir melhorar a minha vida? Será que isso? Será que aquilo? Mas nós só vamos conseguir resolver os nossos problemas se nós nos esforçarmos para isso. Porque nós sabemos que nós estamos passando pelas nossas provas, das nossas expiações. E a doutrina nos diz para nós raciocinar sobre isso. Então, quando acontece alguma coisa de errado, algo que nos abala, algum problema familiar, alguma aflição muito grande, perda de um ente querido. Então, quando a gente pensar sobre isso, a nossa fé, como ela é raciocinada, nós temos que procurar entender aquilo que está acontecendo conosco. Por que isso acontece com a gente? E quando nós raciocinamos desta forma, dos porquê, nós vamos ter o nosso agregado da consciência, que é o nosso livre-arbítrio, que vai dizer para nós como é que nós vamos agir. Qual é o caminho que nós vamos tomar? Da esquerda, da direita, do meio? Qual é a forma que nós vamos agir diante das situações? Porque muitas vezes nós despertamos isso aí. E quando nós tivermos dificuldade, nas maiores dificuldades, nós temos que lembrar daquele que está sempre conosco. Jesus. Que ele muitas vezes era esquecido. E nós temos certeza que ele está sempre ao nosso lado quando nós precisamos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos, ele nos garantiu. Estarei convosco. Então eles têm que estar conosco no nosso pensamento, na nossa forma de nos comportar. E deu o exemplo de como nós devemos seguir para que a nossa fé nos fortaleça no seguimento, na nossa melhora moral, na nossa melhora espiritual, na nossa evolução como espírito. E é uma coisa muito interna que nós temos dentro de nós. Porque eu vos digo, falou Jesus, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias para a montanha, transporta-te daqui, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. E quando ele fala nisso,
Pô, nós podemos ficar pensando, poxa, como é que eu vou conseguir transportar uma montanha? Porque nós olhamos fisicamente e Jesus ensinou para o Espírito. Então nós, o Espírito, tem que pensar que nós somos Espírito, claro que o nosso corpo não vai empurrar. Mas aquilo que nós tivermos de dificuldade, alguma coisa muito arraigada, um vício muito grande, uma falta de vontade enorme, um orgulho, o egoísmo, Jesus falou para nós, se vocês quiserem tirar isso de dentro de vocês, é só ter fé e entendimento e o livre-arbítrio que vão tirar isso. Porque são essas coisas que nos impedem a ser melhores, a realizar grandes coisas. Como ele falou, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de realizar grandes coisas. Mas nós, como materialistas, nós vamos pensar, pô, eu vou realizar grandes coisas, eu vou ganhar uma grande fortuna, eu vou comprar o meu carro do ano. Nossa! Isso aí vem por consequência. Porque nós temos primeiro que ter dentro de nós o entendimento de que nós somos espíritos em evolução. Então, quando nós buscamos fazer essas coisas com dignidade, buscar a humildade, nós vamos fazer as nossas doações, nós vamos melhorar o nosso relacionamento, nós vamos ter as nossas atitudes voltadas para isso, sem o pensamento materialista. Nós temos que enfrentar o nosso interior, buscar dentro de nós as nossas dificuldades, aquilo que nós temos nos impede a sermos melhores, aquilo que nos impede de nós cumprimentar o nosso vizinho, aquilo que nos impede de aceitar as pessoas como são, aquilo que nos impede de praticar a caridade na sua verdadeira beleza. O Espiritismo tem a característica de nos transformar em pessoas de bem. As pessoas de bem são aqueles que seguem a lei da justiça, do amor e a caridade na sua maior pureza. Então, as montanhas que nós temos para empurrar somos nós mesmos. As nossas crenças antigas, os nossos dogmas antigos, os nossos vícios que nos impedem de sermos pessoas melhores, que nos impedem do nosso progresso. E nós temos que saber isso raciocinando. A fé raciocinada, nem a ciência consegue desviar, porque ela vai enfrentar a ciência em todas as épocas do tempo, porque nós não vamos fazer coisas diferentes daquilo que a ciência diz que não pode. Então os dogmas têm que ser tirados de lado, se nos impede de nós progredirmos. Quando Jesus, depois da sua crucificação, ele disse que 3 dias depois ele iria se apresentar para os apóstolos. E os apóstolos estavam reunidos numa oportunidade. E Jesus se apresentou para eles. E dentre eles não estava Tomé. Tinha saído também fazer alguma atividade. E Jesus se apresentou, e aqueles que acreditavam, aqueles que raciocinavam que existe a vida espiritual, que nós continuaremos a nossa vida, que hoje nós estamos encarnados, mas nós somos espírito, e quando deixamos o corpo, nós vamos viver como espírito. Então nós sabemos disso, porque a doutrina nos traz, e nós acreditamos nisso. Então nós temos fé que isso vai se realizar. Então nós vamos fazer as coisas melhor para que a gente tenha uma vida melhor espiritual. E Jesus, quando se apresentou para os apóstolos viram. Eu falei que ele estaria aqui, ele diz apóstolos, então aqui eu estou. Vou mostrar para vocês. Os apóstolos gostaram daquilo ali, porque eles estavam comprovando a existência da vida, a continuidade da vida.
Depois eles falaram para Tomé. Eu não acredito, eu só acredito vendo. Eu tenho que tocar na chaga de Jesus para me acreditar que Ele ressuscitou. Eu sei que Jesus se apresentou. Ele sabia disso, né? Tomé, aqui estou eu. Tomé ficou meio ressabiado, né? Venha, toque nas minhas chagas. Mas Tomé não tocou na chaga de Jesus. Simplesmente ele se ajoelhou naquele momento. És tu, mestre. E Jesus falou: felizes são aqueles que acreditam sem ver. Felizes somos nós, que nós recebemos tantas orientações, tanta certeza de que a vida continua, e nós fazemos a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Então nós éramos rancorosos algum tempo atrás, nós éramos maldosos, falava das pessoas, nós apontávamos o dedo dos outros no julgamento. Hoje não somos mais assim, hoje a gente já continua, já deu uma melhoradinha, um pouquinho, mas é o caminho que nós temos, porque nós vamos raciocinando, nós sabemos. Poxa vida, eu tenho que parar de falar mal das pessoas. Eu tenho que parar de pensar mal das criaturas. Eu tenho que parar de ficar julgando os outros. Eu tenho que deixar de ser um orgulhoso, de ser egoísta, porque isso é bom para mim. Porque eu sou um espírito, o espírito precisa se libertar dessas amarras que vão ficar prendendo a matéria depois que nós desencarnarmos, que nós morrermos. Então é muito interessante nós pensar sobre isso, porque Jesus, naquele momento que ele falou com os apóstolos, que era para transportar as montanhas, é que tinha um senhor que veio trazer para ele um filho, que dizia que ele tinha algum problema, que ele caía ora na água, ora no fogo, ele tinha uma obsessão, e que os apóstolos não tinham conseguido tirar, afastar aqueles espíritos dali. E Jesus afastou, simplesmente disse isso. E afastar os demônios, né? Quando nós pensamos sobre isso, às vezes nós temos tantas coisas, tantos pensamentos que nos influenciam negativamente, tanta coisa errada que nós somos induzidos a fazer. E são esses aqueles demônios que ele falava, são os nossos obsessores, são aqueles que querem nos prejudicar, que não querem ver a nossa felicidade. E são essas montanhas que nós estamos tirados do nosso pensamento, nós ficamos livres para seguir um caminho libertador. Conhecermos a verdade, e a verdade vos libertará, falou Jesus. E nós conhecendo através da doutrina espírita tantas coisas, tantos ensinamentos, por que não nos esforçar para nos libertar de tudo isso? Por que nós ainda temos tanta dificuldade para nos relacionar com as pessoas? Jesus nos falou da sublimidade da caridade. Caridade é benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Olha só que caminhada maravilhosa. Ser bom é bom. Ser benevolente é bom. Por que nós não sejamos assim, então? Por que nós não vamos olhar com mais carinho para as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, entender que todos nós estamos na mesma caminhada? Nós temos que nos apoiar um no outro para que a gente possa se libertar. Quando vê o sofrimento alheio, ficar convalescendo com aquilo ali, buscar aliviar
o sofrimento alheio, seja com a palavra, seja com benefício material, com aquilo que for, que seja coisa. E nós temos que ter uma fé que aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que a doutrina nos traz, ela vai nos transportar para coisas melhores. Certa oportunidade, Jesus estava caminhando e tinha uma senhora que ela fazia 12 anos que ela estava com a hemorragia e nunca conseguiu se curar. Procurava médicos, curandeiros, mas não conseguia. E ela ficou sabendo que Jesus fazia essas curas, porque tinha que produzir esse fenômeno para que as pessoas acreditassem nisso. E ela pensou: se eu conseguir tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela tinha certeza disso. E aquilo partiu do coração dela. E naquele momento que passou aquela multidão envolvendo Jesus, e ela busca daqui, busca dali, encostou nas vestes de Jesus e diz o texto que ela foi curada imediatamente. E Jesus parou. Quem tocou em mim? Perguntou para os apóstolos: meu Senhor, enquanto essa multidão aí, nós vamos saber quem foi que tocou. Sim, alguém tocou em mim. Porque de mim saiu uma virtude. E ele, lógico, que ele sabia, mas ele não ia dizer: foi fulano. Não. Porque uma das virtudes maiores que nós temos é a humildade. E aquela pessoa se ajoelhou: fui eu, meu Senhor. Mas ele sabia: vá, a tua fé te salvou. Veja que maravilha é ter fé e acreditar. Acreditar, saber do que nós merecemos e não ficar dando murro em ponta de faca, querendo conseguir aquilo que não é do nosso merecimento. Por isso que é um sentimento íntimo de raciocinar. Nós não podemos ficar parados. A nossa fé tem que ser ativa. Nós temos que buscar nossos objetivos, e o objetivo de nós como espíritos é nos melhorar, é tirar de nós tudo aquilo que nos impede a sermos pessoas de bem. E essas montanhas, nós temos que buscar esclarecimento para afastar. E não seja imediatamente, que a gente não tem essa capacidade, mas aos poucos, nos melhorando. Quando nós temos uma dificuldade para nos reencontrar com alguém, uma pessoa que foi amigo ou conhecido, que daqui a pouco, por causa de uma encrenca ou qualquer, nós nos afastamos. Então nós colocamos uma montanha na nossa frente, entre nós. Mas essa montanha é fácil de derrubar, é termos humildes e voltar para a pessoa e dizer: olha, vamos nos perdoar, vamos viver bem novamente, porque são picuinhas que nos impedem de sermos pessoas melhores. Mas só que nós causamos, colocando muita dificuldade, muitos problemas que representam as montanhas que Jesus estava nos trazendo. Por isso, a nossa caminhada espiritual, ela tem as suas nuances de facilidades e dificuldades. Mas nós sabemos que a nossa destinação é a perfeição conforme trouxe Jesus. Sejam perfeitos conforme vosso Pai é perfeito. E nós, estudando a doutrina, nós sabemos que tem uma escala enorme para nós chegarmos à perfeição. As 999 encarnações aí, a gente consegue saltar do milionário. Nós sabendo disso, se esclarecendo a respeito da doutrina, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, com certeza que as barreiras
nós derrubaremos com muita facilidade. E nós buscamos sempre, retirar dentro de nós os grandes vícios que nos impedem de sermos melhores, que é o orgulho e o egoísmo. Afastando isso, nós vamos nos tornar pessoas altruístas, humildes, e com certeza nós venceremos a nós mesmos. Tiraremos as dificuldades de dentro de nós e cresceremos como espíritos. Vale a pena tentar. Vale a pena buscar isso, que é muito importante para nós. Aproveitarmos bem essa encarnação e as próximas que virão. Se nós não conseguirmos, mais outras encarnações nós teremos oportunidade. Por isso que nós acreditamos na reencarnação como uma bênção que Deus nos dá para nós nos realinharmos na lei divina. As leis divinas estão descritas na nossa consciência. Jesus nos trouxe o seu Evangelho para mostrar isso. E através dos seus ensinamentos é que nós vamos crescendo. E do esclarecimento da doutrina nós vamos nos fortalecendo para sermos pessoas melhores a cada dia. Seria esse o recado para hoje, para nossa reflexão. Se conseguir movimentar algum coraçãozinho aí, ganhei o meu dia, e que a paz esteja em todos os corações. Muito obrigado.